Bem-vindos ao PatiCast. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que ainda assusta muito as pessoas, que é sobre investimento. E para falar sobre isso, eu convidei a Alita Ribeiro, que é especialista em investimentos, para trazer um pouquinho sobre como é esse universo de investir, de lidar de uma forma mais tranquila com o dinheiro. Tudo bem, Alita? Tudo bem, Pati. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Alita Ribeiro. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos e sou especialista em investimentos pela Ambima, tenho a certificação do CEA. E desde então eu percebo assim, o quão importante é esse tema dos investimentos na vida financeira das pessoas. Sim. Muitas vezes as pessoas acreditam, né, Alita, que investir é só para quem já tem muito dinheiro, né, que não dá para começar com pouco e cria-se, né, toda um imaginário em cima disso. E às vezes as pessoas deixam de fazer um planejamento mais assertivo por causa dessas crenças, né, que geralmente... É como se fosse um tabu, né, na sim, verdade. Sim. Pode falar. E aí, Alita, quando eu te convidei para a gente falar sobre isso, porque como o podcast é bem voltado para escolha profissional, a gente traz muitas profissões, né, para as pessoas conhecerem o que é cada profissão, mas tão importante quanto escolher uma profissão, que é também um planejamento para o seu futuro, é você saber, depois que você já escolheu essa profissão, saber lidar com o dinheiro. Então, eu costumo falar que, inclusive, o mercado de trabalho é um dos pontos principais de quando a gente está fazendo o processo de orientação profissional. Por quê? Como que eu vou escolher uma profissão sem pensar no retorno financeiro que essa profissão vai me dar? E, ok, escolhi essa profissão, vai me dar um retorno financeiro, mas e aí? O que eu vou fazer com esse retorno? Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É possível começar com pouco, Alita? É possível, sim, começar com pouco. Mas antes de começar com pouco, é importante, quando a gente pensa em investimentos, o que primeiro vem à mente é assim, será que eu estou perdendo alguma oportunidade no mercado? Será que me falta conhecimento sobre os tipos de investimentos? E o que a gente mais percebe é que muitas vezes, antes de investir, a gente precisa de organizar as nossas finanças. Vamos imaginar que a gente está entrando numa casa, numa sala que está muito bagunçada. E nessa sala tem uma mesa, e essa mesa está cheia de poeira, cheia de objetos, toda bagunçada. A princípio, o que a gente vai fazer primeiro é colocar um enfeite, um vaso de flores bonito em cima dessa mesa? Não, né? O primeiro passo é a gente arrumar essa mesa. A gente vai organizar, a gente vai limpar, tirar tudo aquilo que não é daquela mesa, que a gente não utiliza mais. Depois que a gente organizou e deixou ela bem bonita, limpa, organizada, aí a gente vai lá e coloca aquele vaso de flores bem bonito para enfeitar ela. Esse vaso de flores é o investimento. Então, não adianta a gente querer colocar o enfeite em cima de uma mesa que está bagunçada. O primeiro passo é olhar para as suas finanças, para o seu orçamento mensal. Qual o valor da sua renda? Qual o valor das suas despesas? Quais dessas despesas são fixas? Quais dessas despesas são variáveis? Tem sobra no seu orçamento? Você gasta tudo o que você ganha? Você gasta menos do que você ganha? Ou você está gastando acima? Como que está sendo esse orçamento? Então, primeiro, a gente precisa entender dessa realidade que a pessoa está inserida, se ela tem esse conhecimento, se ela acompanha as finanças dela, como que está a questão do cartão de crédito, está controlado? A pessoa sabe o que é gasto nesse cartão de crédito? A partir daí, a gente começa, depois de tudo organizado, renda, despesa, questões de cartão de crédito, dívidas, organizou a casa, aí a gente começa a colocar o enfeite ali, que seria, no caso, o investimento. Fiz essa analogia aqui para ficar um pouco mais claro. E muitas vezes, esse começar não precisa ser com muito. Esse começar pode ser com
A gente tem vários tipos de investimentos muito simples. Eu recomendo começar a princípio da renda fixa. São investimentos mais básicos que vão acompanhar ali a taxa Selic. Às vezes eu falo taxa Selic, as pessoas não vão saber o que é. Taxa Selic é uma taxa básica financeira. É como se fosse uma taxa que vai ser a referência para os outros investimentos se basearem nela. Não sofre renda fixa, como o próprio nome já diz. É um investimento que não vai sofrer muita variação ali. Tem variação sim, mas é uma variação bem menor. E te traz mais um pouco essa segurança. É diferente de renda variável, mercado de ações, que você ia mais para frente um pouco, depois você tiver se organizado ali e começado com o simples da renda fixa. Esse pouco, quanto que é esse pouco, Alita? Para começar, a gente, a partir de R$1, você consegue investir num CDB. Ah, meu Deus, o que é CDB? CDB é cédula de depósito bancário, que é um desses tipos de investimento em renda fixa. Eu falo que para começar a investir, a gente muda um pouco assim, a dinâmica. Quando você vai num banco e você pega um dinheiro emprestado, o banco está te emprestando um dinheiro. A partir do momento que você começa a investir, a história muda. Você passa a emprestar o seu dinheiro para o banco. E aí você passa a escolher. Eu quero emprestar para o banco ou eu quero emprestar para o governo? Se você for emprestar para o banco, você vai investir em um CDB. Se você for emprestar para o governo, você vai investir no Tesouro Direto. São 2 investimentos extremamente seguros. Qual que é o mais seguro? O Tesouro Direto. Porque se o governo tiver qualquer tipo de dificuldade, ele pode imprimir, né, o papel moeda, apesar do aumento da inflação, mas o governo é sempre mais seguro do que os bancos. Mas ambos são assim, extremamente simples de investir, extremamente seguros, principalmente para quem vai começar. CDB, a partir de R$1 você consegue investir, Tesouro Direto também, valores muito baixos. Então, às vezes, você percebe que já organizou um pouco ali suas finanças, já tem uma pequena sobra, você já começa a investir ali. Outra dica importante também, Paty, para quem vai começar, é sempre importante a gente ressaltar que, quando você vai, um exemplo, pagar a Netflix, se você ficar todo mês, meu Deus, eu tenho que pagar a Netflix todos os meses. Nossa, mês que vem vai vencer. Não, você já coloca ali débito automático, cadastra no seu cartão de crédito e vai de forma automática. Não é muito mais fácil, mais simples? Sim. Então, o fato de você automatizar seus investimentos é de extrema importância. Você pode fazer dessa forma, tanto para o Tesouro Direto quanto para o CDB. Você organizou seu orçamento, viu que tem uma sobra ali, sobrou um valor X. Todo mês eu vi que dá para eu investir aqui pelo menos R$500 por mês. Você já coloca de forma automática. Surgiu algum imprevisto? Você suspende, aumenta, reduz, não tem problema, o sistema é bem flexível com relação a isso. Mas é importante você também automatizar. E eu sempre falo que nesse início é importante a gente experienciar os investimentos. Não adianta o gerente do banco ou um influencer falar esse investimento é o melhor. Você experimentou? Você colocou pelo menos um pouco de dinheiro lá? Viu como é que funciona a dinâmica? Viu onde que é no aplicativo do banco? Como que você faz? Como que foi a sua experiência? Você se sentiu seguro? Gostou da rentabilidade? Comece aos poucos e não deixe de começar. Porque muitas vezes essa questão, né, do tabu que você falou lá no início é muito uma questão de não, nem vou mexer com isso porque eu não entendo disso, isso não é para mim, é só para quem tem muito dinheiro, para quem é muito rico, e na verdade não é, né? Sim. E até é interessante quando você fala de primeiro organizar, né, limpar a mesa para depois colocar o arranjo, que seria o investimento, porque o que a gente vê, embora, segundo a Bolsa de Valores brasileira, o número de investidores, pessoas físicas, tenha crescido bastante de 2018 para 2025, o que a gente vê num contraponto, né, a partir de um dado da Confederação Nacional de Comércio, é que 80% das famílias brasileiras estão endividadas.
Um outro dado importante que eu encontrei foi que entre os jovens de 18 a 24 anos, 45% deles já estiveram com o nome sujo ou estão endividados. Então, assim, a importância, eu estou trazendo esses dados por quê? Para a gente ver que, embora tenha crescido essa questão das pessoas investirem, ainda assim, mesmo tendo tido esse aumento, ainda assim as pessoas encontram-se em situações de dívidas, de dificuldade, talvez mesmo por falta dessa base, né, dessa organização para depois construir algo aí mais sustentável, vamos dizer assim. O primeiro passo é sempre este, de começar a organizar. Você não vai dar uma festa na sua casa com sua casa toda bagunçada e suja. Sim. Primeiro, arruma a casa. E esse arrumar a casa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o passo mais difícil. Todos os processos meus de consultoria financeira, quando eu vou atender, normalmente eu atendo muitos casais, é o momento mais difícil. Porque é aquele momento que você não está querendo muito olhar para aquilo. A fatura do cartão de crédito veio muito alta e coloca a fatura de crédito como se fosse um gasto. Não é. A gente precisa destrinchar o que é que tem nessa fatura de cartão. Quais foram as compras que foram feitas? Quais as compras que são pagas no cartão de crédito? O que é que realmente tem ali? Será que realmente eu precisava ter comprado tudo esse mês? Não, eu não precisava ter comprado tudo. Por que eu comprei tanto nessa loja aqui específica? Será que o acesso dela ao aplicativo ali no meu celular é algo que está ali a todo momento? Ou quando eu estou meio chateada com alguma coisa, eu pego o celular, vou olhar na loja, de repente acabo comprando uma coisa ou outra que você não precisava. E entra até mesmo naquela questão que a gente conversou antes, né, de você falando que 90%, né, você acredita que 90% do dinheiro, do gasto, é emocional? 90% é emocional, com certeza. Porque pensa comigo, na pandemia, a Bolsa de Valores despencou. O valor que eu tinha investido, ele caiu para menos da metade. Emocionalmente, a Alita, quando abria o aplicativo e olhava, era muito dinheiro. Então, eu olhava assim, gente do céu, o negócio está só despencando. Aí, se fosse a Alita emocional e a Alita racional. A racional ia falar, não, você é especialista em investimentos, você sabe que a gente compra na baixa e a gente vende na alta. O mercado agora está abalado, mas essas ações têm fundamento, são ações, empresas boas, e elas vão recuperar esse valor de mercado. A emocional falava, meu Deus, que loucura, circuit breaker. Circuit breaker é quando a Bolsa de Valores para, porque começou a cair demais. E tiveram vários episódios desses. E aí eu falava, meu Deus, e se não voltar aquele medo? E o mercado, na verdade, é movido por esse medo, né? Então, é importante não só ter este conhecimento sobre os investimentos, mas o autoconhecimento e o autocontrole das suas emoções, de se conhecer e de falar assim, não, eu estou com medo, mas eu sei que essas ações aqui vão recuperar. Eu sei que é um momento aqui que eu posso até comprar mais, porque é algo que vai valorizar, que vai recuperar lá na frente. Da mesma forma que a gente está falando aqui, a questão do aplicativo. Se é algo que normalmente você compra muito e você percebe que são coisas que você nem sequer precisa daquilo, dá uma sensação no final do mês, você fala assim, para onde foi meu dinheiro? Olha o tanto de dinheiro que passou aqui na minha conta. Como eu atendo famílias, assim, casais, né? Eu vejo que é algo que muda a saúde mental da família. É algo que é motivo de discussão, que muitas vezes é motivo até de divórcio. Por quê? Porque é algo que você percebe que a pessoa emocionalmente não está bem, desconta de alguma forma ali nas finanças, é algo que gera prejuízo para aquela família e desestrutura a família como um todo. Esse retrato aí das famílias brasileiras, o tempo todo, Paty, a gente é bombardeado
de marketing, de propagandas, compre isso, compre aquilo. E promoções. A inteligência artificial, ela vai te oferecer exatamente aquilo que você estava querendo comprar. Eu tô aqui com você, eu posso falar assim, nossa, eu estou precisando comprar uma viagem. Quando sair dali, meu celular já vai colocar propagandas ali de viagens que eu comentei, que eu quero fazer. Então, na verdade, a gente está sendo manipulado de alguma forma, né? E bombardeado, né? Muito por essa questão do consumo. Sim. Então, é importante a gente estar atento e a gente tomar as rédeas e ser protagonista da nossa própria vida financeira, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso. E muitas vezes, igual você está falando, né, que a gente está sendo bombardeado, né, com o tempo todo, e para aumentar isso ainda tem o uso de redes sociais, comparação, que muitas vezes as pessoas, né, visualizam, aquela pessoa comprou isso assim, eu também quero, mas às vezes aquilo está dentro do padrão de vida daquela pessoa e as pessoas se endividam para poder tentar estabelecer um padrão parecido com alguém que admira. Então, aí também é uma questão que as pessoas devem ficar, né, bem atentas. Na economia comportamental, a gente chama de ancoragem. O que é a ancoragem? Você se baseia num valor específico e toma aquele valor ali como referência, como ponto de partida. Só um exemplo. Uma influencer, uma vez, comprou uma bolsa de R$500 mil e postou um vídeo que ela se mimou. Sim. A grande maioria dos seguidores, as pessoas ganham ali infinitamente menor, um valor infinitamente menor do que a renda dela. É uma realidade totalmente diferente. Mas, querendo ou não, de alguma forma, você passa a falar, meu Deus, olha a minha vida como está aqui, olha quão distante. E se você tomar aquilo ali como referência, tudo na sua vida vai passar a ser uma coisa ruim. Porque essa referência é importante de a gente construir em cima de algo dentro da nossa realidade. E tem outro fator importante que os estudos também comprovam que você investir o seu dinheiro com experiências te gera uma sensação muito mais prazerosa, te traz muito mais uma sensação de felicidade do que gastando em coisas materiais. Viagens, por exemplo. Muitas vezes, viagens são algo que fica marcado para sempre. Você viveu aquele momento, aquela experiência, aquele momento ali com sua família. É algo que te cria traz, memórias, né? Cria memórias por anos, muitas vezes para o resto da sua vida. Quando a gente compra um carro novo, uma casa nova, a gente, lógico, fica feliz, a gente gosta, e eu acredito que a gente tem que investir também em conquistas materiais, mas se a gente perceber, passado pouco tempo, aquilo já não tem aquele mesmo efeito em nós. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero passar para o próximo, eu quero um carro melhor depois, eu quero uma casa melhor depois. E é algo que não nos realiza, não traz esse sentimento durante um tempo assim tão prolongado quanto as experiências vividas. Foi feito esse estudo, eu achei assim, bem interessante. Uhum. E essa questão da referência, né? Se você está na rede social, você acompanha uma influencer e ela está lá, sempre postando em viagens, em lugares que para você é algo inalcançável, muitas pessoas, inclusive, apesar de ser muito difícil, né, se endividam para viver uma realidade que não é a realidade delas. Sim. Para poder tentar se aproximar um pouco da realidade que é a realidade de uma outra pessoa. E será que essa outra pessoa ela está vivendo a realidade de acordo com o orçamento mensal dela? Será que todo mundo que está ali viajando para a Europa, para lugares assim bonitos, caríssimos, né? Será que ela não está, de alguma forma, também endividada no banco, no cartão de crédito? Nem tudo é o que parece. Sim. Nem tudo é o que parece. Então, é importante a gente olhar para o nosso, esquecer um pouco o outro. Lógico que eu posso me inspirar, né,
numa pessoa que alcançou coisas que eu também almejo, pode servir de uma inspiração, mas sempre com muito acompanhamento, com muito controle, com muita organização. É isso que eu quero para mim, para a minha vida? Faz sentido para outra pessoa, mas faz sentido para mim também? Se faz sentido para mim, ótimo. A partir de agora eu vou me planejar para isso, porque é algo que para mim é muito importante. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes nem faz sentido para a pessoa. E a pessoa simplesmente está seguindo ali o efeito manada, né? Está indo, todo mundo está fazendo, então também vou fazer. Está todo mundo viajando para esse lugar, então também quero viajar, porque senão eu vou ficar de fora. Isso. Então, assim, tem que ter um cuidado. E você tocou num ponto muito importante, que é o autoconhecimento lá atrás. Então, eu acho que o cerne da questão aí é o autoconhecimento. É exatamente saber o que me realiza, o que vai me trazer felicidade, para que eu vou, onde que eu vou estabelecer os meus objetivos, as minhas metas. Numa viagem, numa bolsa, porque é igual você falou, muitas vezes o bem material você conquista, passa um pouco, você já quer outra coisa. E sempre vai, talvez, se endividando, porque para acompanhar uma realidade que nem é aquilo que você quer. Né? Nem é que, de repente, se você parar e pensar, gente, mas para que eu estou fazendo isso? Tem outra expressão na economia comportamental que chama FOMO, que é Fear of Missing Out, medo de estar de fora de alguma coisa, que é exatamente o que você falou. Hoje em dia, por exemplo, o fato de você não ter uma rede social é justamente esse medo de ficar de fora. Se eu não tiver uma rede social, eu não vou estar por dentro do que está acontecendo, inclusive, de alguma forma. Quando alguém fala, eu não tenho rede social, o quê? Você não tem rede social? E da mesma forma, de estar perdendo algo, porque como aquela pessoa que a gente acompanha se tornou, de alguma forma, uma referência, e para a gente aquilo ali passou a ser como se fosse algo que é natural, é normal, a gente vai fazer de tudo para não ficar de fora, para viajar para os mesmos lugares, para comprar as mesmas roupas, para fazer as mesmas coisas. E se a gente não tiver essa questão do autoconhecimento, mas quem eu sou? Aquela pessoa é ela, mas e eu? Isso faz sentido para mim? Será que eu preciso vestir exatamente essa mesma marca? Essa questão do consumo, né? Eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres também, que muitas vezes gastam um valor ali muito acima do que seria o ideal com roupas. E aí eu sempre questiono, não é algo que... eu sempre trago uma proposta, não é algo para reduzir qualidade, né? A gente gosta de coisas boas, a gente pode se identificar sim ali com a marca, mas olhando o orçamento como um todo, fazendo o gráfico ali de pizza, né, que a gente vê o percentual gasto com o orçamento, eu sempre trago a reflexão, faz sentido mesmo para você gastar todo esse valor mensal aqui? E se a gente olhasse um pouquinho ali para o futuro, uma viagem ou algo que te traga, que faça mais sentido para você naquele momento? E aí eu sempre trago assim, outros questionamentos, porque às vezes a gente vai vivendo ali, né, dentro do nosso mundo, da nossa bolha, costuma estar sempre comprando, sempre gastando aquele valor. E se a gente olhar por outro ângulo? E se a gente investir o dinheiro nisso aqui? Tem uma cliente mesmo que ela sempre comprava muito com roupa, um valor assim, muito acima, que ela considerava acima, e aí ela começou a investir. E aí ela começou a ver o quanto que esse dinheiro do investimento passou a render. E aí ela falou, Alita, agora o dinheiro está trabalhando para mim. Eu durmo num dia, acordo no outro, eu tenho mais dinheiro do que eu tinha ontem. E eu só dormi, não fiz nada, renda fixa, super seguro, tranquilo e tal. E aí ela passou a enxergar de uma outra forma. Ela experienciou o investimento da forma dela, que fez sentido para ela. E aí não é que ela deixou de comprar roupa, e ela também não vai deixar de comprar. Eu não sou a favor desses extremismos, mas de equilibrar esse orçamento e de olhar para o nosso dinheiro de uma outra forma, sim, né? Sim. Alita, e como a gente estava falando, né, que é possível começar, eu gostei da gente tocar nesse ponto justamente porque muitas pessoas têm medo, né? Quais são os erros mais comuns que acontecem com os iniciantes em investimentos e como que as pessoas podem evitá-los? Eu acredito que, para começar, o principal erro é justamente não se organizar primeiro.
É não olhar para o seu orçamento mensal e já querer começar a investir. Depois, eu acredito que o principal erro é começar a investir e procurar investimentos como se fossem investimentos que trariam retornos melhores, que fossem melhores oportunidades no mercado. E, na verdade, a gente começa com investimentos mais básicos de renda fixa, rendimentos que tenham liquidez. O que é liquidez? O dinheiro seu não fica preso, ele fica acessível. Você teve uma emergência, você consegue ir lá e resgatar, o dinheiro vai estar de imediato na sua conta. Então, é necessário começar por algo mais básico. Você não vai começar a investir e colocar toda a sua reserva ali em investimentos de renda variável, em criptomoedas, sem saber onde você está entrando de alguma forma. Então, muitas vezes, assim, em lugares que a gente está ali, às vezes numa festa com amigos, um comenta, eu ganhei muito dinheiro, investi aqui nessa ação tal. E aí as pessoas às vezes vão ali naquele efeito manada, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro, eu vou também. E muitas vezes acabam perdendo por causa disso, porque não conhecem esse terreno que ele está pisando. É uma ação? É a ação de uma empresa? Qual que é o fundamento dessa empresa? Qual que é o histórico dela? É uma criptomoeda? Qual que é essa criptomoeda? É a mais estabilizada aí no mercado de mais tempo? É uma moeda nova? De qualquer forma, eu acredito que a gente pode sim fazer investimentos em renda variável, em criptomoedas. Eu sou totalmente a favor. Mas comece do mais básico. Comece com um investimento em algo que você possa retirar a qualquer momento, porque se você tiver uma emergência e seu dinheiro estiver numa ação, numa renda variável, e você naquele momento estiver tendo um prejuízo, você vai resgatar e você vai ter que realizar um prejuízo. Você vai perder dinheiro ao invés de ganhar. Então, essa fome, essa sede de rentabilidade, de querer algo muito rentável ali no início, pode acabar te atrapalhando. E sempre eu gosto de reforçar que o risco, ele é para a rentabilidade, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, a gente fica querendo, né, pouco risco e muita rentabilidade. No mundo dos investimentos, isso não existe. É igual querer comer batata frita todo dia e ter a barriga sequinha. Não dá, não combina. Então, quanto maior a rentabilidade, se você viu ali que tem uma oportunidade de uma rentabilidade muito alta, o risco ele é muito maior. E ficar atento também, eu sempre recomendo ficar atento à questão de golpes, de pirâmides. É aquele famoso ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ofereceu rentabilidade, gente, de 10% ao mês, esquece. Já ficar atento, né? Pode ficar muito atento, porque é muito fora da realidade do mundo dos investimentos. Então, é importante você começar com pouco, começar com o investimento, formar sua reserva de emergência, porque se você precisar, você vai conseguir retirar. E depois você vai diversificando a sua carteira e começando aos poucos na renda variável, em criptoativos e diversificando seu investimento, sua carteira de uma forma mais segura. Sim. E essa questão de golpes, igual você está falando, muitas vezes as pessoas, por não entender, né, acabam entrando em investimentos que não são reais. Daí a importância, né, de ter um consultor, de conversar com uma pessoa, com um especialista em investimentos, né, Alita? Para você poder escolher de uma forma correta, uma coisa segura. Só esse ponto, Paty, é importante. Eu trabalho de uma forma isenta. O que é trabalhar de uma forma isenta? Eu não recebo e não tenho nenhuma parceria, não recebo comissão e não tenho parceria com nenhum banco ou instituição financeira. Então, o que eu vou montar de carteira para o cliente e vou recomendar de investimentos pode ser de qualquer banco e qualquer tipo de investimento. Vai ser exatamente aquilo que for melhor para o cliente. Eu não estou enviesada em nenhum momento, porque
tal investimento vai me oferecer uma comissão melhor, que é o que acontece nas instituições financeiras, onde eu trabalhei por muito tempo e que é assim que funciona também, não tenho nada contra. Mas é porque agora essa proposta minha de trabalho é em prol do que é melhor pro cliente, focado no cliente. Toda vez que você acompanha um influencer, ele te recomenda algum investimento, normalmente, a maioria das vezes, ele está recebendo alguma comissão, ou para divulgar aquela instituição, ou para divulgar aquele tipo de investimento. Então, é importante a gente estar atento, assim, o que essa pessoa está falando, ela está recomendando. Será que é porque é bom para mim? Ou porque é algo que ela quer divulgar. Que é bom para ela, né? E que ela está recebendo, e às vezes até um produto bom também, sabe? Mas ela está sendo paga para divulgar aquilo. E está tudo certo também ser paga para divulgar um produto. É só de você saber a diferença, assim, será que isso é bom para mim? Sim. Faz sentido para mim com essa rentabilidade que essa pessoa está divulgando ou não? Certo. E vamos falar um pouquinho, Alita, sobre perfis de investidor, que eu acredito que é um ponto importante, né? Igual você falou, a importância de experimentar, né? Saber qual tipo de investimento que é para você, qual que vai te trazer ali o que você busca, né? Em relação a investir o seu dinheiro. Mas qual a importância aí do perfil de investidor? Qual a importância de eu saber qual é o meu perfil? Toda vez que você vai começar um investimento no banco, no aplicativo, você não consegue começar a investir sem, primeiramente, preencher o API, que é esse perfil de investidor. Todos os bancos, isso é uma norma do Banco Central. Então, é importante que você comece preenchendo esse perfil. Esse perfil são várias perguntas que vão te fazendo ali, algumas perguntas, para tentar identificar qual que é esse seu perfil de investidor. Temos conservador, moderado e agressivo. A princípio, se baseia nesses três. O conservador, normalmente, é quem está começando a investir mesmo. Que não conhece muito de outros tipos de investimentos, nunca investiu em outros investimentos que não sejam estes de renda fixa. Normalmente, muitas pessoas, por exemplo, investiram só em poupança a vida inteira. E aí vai começar a passar por uma renda fixa ali, para um CDB, para um tesouro direto. Moderado é quem já passou por essa renda fixa e está começando a avançar ali um pouco mais no mundo ali do fundos de investimentos, para depois passar para o arrojado. Hoje, por exemplo, o meu perfil é arrojado, mas eu comecei como conservadora. Sim. Faz parte dessa trajetória. E é tão importante essa questão do perfil de investidor que você não consegue sequer começar a investir se você não preencher. É obrigatório preencher isso no seu aplicativo lá do banco antes de começar a investir. Isso é uma forma de nos alertar para aquilo que a gente falou anteriormente sobre os erros. Como que você vai começar a investir, não tem a sua reserva, não tem acesso ao seu dinheiro e você já vai começar a investir em renda variável. Como se você estivesse começando de um perfil arrojado, sem experiência, sem conhecimento, sem ter experienciado aquele investimento ali de alguma forma. Então, a gente começa mesmo, aos poucos, é como se fosse uma escadinha. Você vai no conservador, depois moderado, agressivo. Todo mundo vai ser agressivo? Não. Às vezes, você vai identificar que seu perfil é conservadora mesmo e está tudo certo. Vai permanecer ali, e né? vai permanecer, que é onde você se sente mais segura, é onde você vai fazer o seu planejamento financeiro em cima daquilo. E não tem problema, não é uma regra. Alita, e para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, de ter uma reserva financeira? Tipo, o que isso significa na vida de uma pessoa? Eu sempre falo que a reserva financeira, a reserva de emergência, é ter paz no coração. E isso tem muito de verdade, porque o que acontece? A saúde mental, imagina, você trabalha este mês, a gente trabalha muito, a gente, né, se dedica a maior parte do nosso dia para o nosso trabalho e chega no final do mês, se você tiver qualquer tipo de imprevisto, você não ter de onde retirar aquele recurso. Eu percebo assim, famílias, têm filhos, um filho adoece, um carro estraga, sempre tem imprevistos, eles vão ocorrer, fazem parte, inclusive, do planejamento financeiro. Então, primeiro a gente precisa organizar esse orçamento financeiro para ter essa sobra
E a gente precisa formar essa reserva. A reserva, ela serve também para vários outros momentos em nossa vida. Uma transição de carreira, um investimento em algo que você queira, por exemplo, um curso. É importante ter essas reservas tanto para os momentos de emergência e tanto para realizar nossos desejos, algo que a gente almeja, né, de crescer profissionalmente ou de realizar qualquer outra coisa na nossa vida. É tão importante, Paty, porque é nisso aí que as famílias brasileiras acabam errando. Porque se você não tem o recurso, você teve um imprevisto, não tem o recurso de onde tirar, o que você vai fazer? Você vai pegar emprestado no banco. E aí você volta para aquele sistema antigo. Você paga juros para o banco. E o que a gente quer é exatamente o contrário. A gente quer que o banco nos pague juros do nosso dinheiro. E principalmente o que você falou no início, né? É ter paz, né? Ter sossego. Saúde mental. Saúde mental, isso aí. Alita, muito obrigada. Mas a gente não vai parar por aqui não, tá? Porque a gente fez essa primeira parte, como começar, os erros, dando assim uma pincelada, né, Alita? Porque acredito que tem muito mais coisas que a gente precisa saber para poder estar realmente fazendo da melhor forma, né, daquilo que vai trazer o melhor retorno. Mas, para começar, é isso que a Alita trouxe aqui para a gente. Só que a gente vai fazer uma parte 2, falando um pouquinho sobre educação financeira para os filhos. E aí... Tema importantíssimo esse. Tema importantíssimo. Por quê? Se nós estamos falando aqui hoje de educação financeira, né, de investimento para adultos, né, que bacana seria se as pessoas já crescessem com essa consciência financeira, vamos falar assim, né? Isso. Então, a gente vai fazer uma parte 2 falando somente de educação financeira para os filhos. Ok? Obrigada pela oportunidade, Paty. Até o episódio 2. Obrigada a você pela presença. Obrigada a você por assistir ao podcast e até o próximo.